Olá, amados, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Firmes na Fé. Eu quero, antes de mais nada, pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para receber as notificações e não esqueça de dar o seu like e também os seus comentários, tá bom? Então, eu quero trazer uma palavra para você que está aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6. Queremos falar sobre fé, ainda queremos continuar falando mais um pouquinho sobre fé, pois o justo vive pela fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, a Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a palavra de Deus está dizendo que existe uma forma de agradar a Deus e é pela fé. Sabe, na antiguidade, amados, os povos pagãos, as pessoas, elas procuravam saber como agradar o seu Deus, ou aplacar a ira do seu Deus. Geralmente, quando havia uma catástrofe, quando a agricultura não ia bem, as pessoas e os povos diziam: acho que o nosso Deus está desagradado e nós precisamos agradá-lo. E aí eles ofereciam sacrifícios, muitas vezes sacrifícios abomináveis. Existem relatos de povos sacrificando vidas humanas para aplacar a ira do seu Deus e para que eles pudessem agradar a esse Deus. A Bíblia Sagrada fala que o nosso Deus, ele é agradado por meio da nossa fé. Fé, acreditar naquilo que o nosso Deus fala. Aqui nessa passagem diz que há uma necessidade. Em primeiro lugar, é necessário acreditar que Deus existe. Então, o primeiro passo para uma pessoa, crescer na fé e agradar a Deus é acreditar que existe um Deus. E aqui a Bíblia diz agora, a segunda coisa é acreditar no que esse Deus fala. A Bíblia diz, amados, que Jesus agradou ao Pai, porque Jesus disse assim: eu faço o que vi meu Pai fazer e vim para cumprir os mandatos do meu Pai. Sabe, Jesus não disse que agradava ao Pai porque acreditava que o Pai existia, mas Jesus disse que agradou ao Pai por fazer sempre o que agradava ao Pai, praticar os mandamentos do Pai, praticar aquilo que o Pai havia mandado na sua palavra, ele praticar. Jesus andou 100% na palavra de Deus enquanto esteve aqui na terra corporalmente. Jesus, amados, nos ensinou que para agradar a Deus basta somente ter fé. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus fez uma oração e ele disse: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu e o Senhor sempre me ouve. Ele disse: olha, Pai, eu fiz essa oração apenas para que os homens tivessem um testemunho, porque eu não tenho dúvida de que o Senhor me ouve. Sabe, queridos, uma vida de fé é uma vida que tem convicção de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Viver uma vida de fé que agrada a Deus é estar convicto de que a palavra de Deus é a verdade. Se existe algo que, amados, é verdadeiro, é a palavra de Deus. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia não está dizendo que os homens por si só são mentirosos. A Bíblia está dizendo entre ficar com o que Deus diz e o que os homens dizem, nós devemos olhar sempre para Deus, sem dúvida alguma. João escreve isso na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 9, ele diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque Deus dá um testemunho de seu Filho Jesus. E o testemunho é esse, que o seu Filho nos deu a vida eterna. Então, nós precisamos acreditar na palavra e isso agrada ao nosso Deus. E tem mais, quando Deus é agradado, a Bíblia diz, amados, que Ele sente prazer em nos galardoar. A Bíblia diz porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é um presente, uma recompensa, um pagamento. O nosso Deus é um Deus que gosta de presentear os seus filhos quando eles andam na verdade, andam na palavra. Quando nós praticamos a palavra, amados, quando nós cremos no que a Bíblia diz, Deus se agrada e bênçãos recaem sobre a nossa vida. Lá no livro de Números, no capítulo 14, depois de os espias terem voltado de espiar a terra prometida, a Bíblia diz que eles ficaram amedrontados, alguns deles, porque haviam gigantes naquela terra. Mas dois homens, Josué e Calebe, se levantaram crendo e dizendo: não, o que Deus falou é verdadeiro, a terra é boa, mesmo que haja gigantes, o nosso Deus prometeu nos dar. E a Bíblia diz, amados, que Calebe se levanta e diz assim: se nós agradarmos o Senhor,
Ele nos dará essa terra. Caleb sabia, gente, nós precisamos agradar a Deus e só podemos agradá-lo pela fé. E não pela covardia, não pelo medo, não pela timidez. Deus não se agrada de pessoas tímidas e covardes, mas Deus se alegra com aquele que crê na sua palavra e parte para cima da situação, crendo, declarando a palavra de Deus e vencendo pela fé. Pois assim Deus é glorificado e nós, amados, podemos experimentar um testemunho de que a Bíblia é verdadeira, de que a palavra é verdadeira e de que nós podemos sempre triunfar pela fé no nome do nosso Deus. Que Deus abençoe você nesse dia e até amanhã, em nome de Jesus.